Boa noite, tudo bem? Eu sou André Freitas, como já disse anteriormente, sou engenheiro, trabalho já há 20 anos com compras estratégicas, com foco em redução de custos. Tudo bem? A live de hoje eu estou fazendo numa casa de campo, em Campos do Jordão, tudo bem? E a ideia é trazer um tema novo para vocês, um tema que agregue conhecimento e informações mais relevantes para o seu negócio, da média e pequena empresa. Bom, o tema de hoje, eu até anotei aqui para deixar um pouco mais claro para vocês, e claro para mim também, claro. Seria o que é um bom processo de redução de custo de compras deve possuir para reduzir mais de 20%. Então, o processo de redução de custos pode ser entendido como um conjunto de orientações estruturadas pela empresa. O que seriam essas orientações, né? Seriam orientações que são feitas em conjunto com as pessoas que têm decisões na empresa, que vão trazer o resultado esperado, não só o resultado, mas sim a estratégia necessária para que você faça a redução que você está planejando para que seja feita em relação aos mais de 20%. E qual que é o objetivo, né? Com o objetivo de reduzir de maneira permanente e gerar os seus custos de despesas. Então, a ideia é você tentar reduzir o máximo possível essas despesas. Então, eu acho muito importante a participação de todos os responsáveis da empresa que têm decisão e que têm uma certa estratégia, não só estratégia, mas pessoas que tenham a decisão na empresa para que essa estratégia seja realizada. Isso tudo é feito através de procedimentos específicos de monitoramento, controle e estratégia. Eu vou explicar para vocês porque monitoramento, controle e estratégia. Não, monitoramento basicamente, como posso explicar para vocês, vamos supor, você tem um carro, vamos falar do dia a dia, você tem seu carro e você precisa se locomover até uma distância X. Você precisa ter um monitoramento do que você vai ter de combustível no seu carro, senão você não vai chegar na localização que você precisa. Então, eu preciso ir até a praia, então eu preciso colocar um combustível que eu consiga chegar até a praia. Então, você tem um monitoramento daquilo que você está colocando em combustível para que você consiga chegar até o teu destino, que é o teu destino necessário. O controle é você ter o controle daquilo que você está verificando que é necessário para que você chegue nesse local que você tem como necessidade de você chegar. Então, você tem controle dele, controle de até quando você vai conseguir chegar, se o combustível vai ser necessário, se você vai ter a capacidade de você chegar no local e voltar a outro local que você precise se deslocar. Então, dessa forma. E a estratégia nisso tudo, então, você tem o monitoramento, você tem o controle e você tem a estratégia. Quando você tem monitoramento, você tem a ideia do que você está analisando passo a passo. O controle, aquilo que vai sair da tua necessidade ou não de análise. E a estratégia é aquilo que você vai usar de informação para que você faça uma ação efetiva, para que traz resultado para você. Então, é dessa forma que eu acho interessante para que você tenha uma ideia mais do que está ocorrendo em relação aos processos para você ter de redução de custos. E uma coisa que eu deixei anotada que eu achei bem interessante, para a obtenção de ganhos em eficiência e produtividade, né? Isso tudo em função da tua eficiência e produtividade, né? Aquilo que você mede, eu já falei em outras lives isso, aquilo que você mede, você consegue controle, você consegue monitorar, você consegue alcançar aquilo que você deseja de objetivo seu. Se você não tem controle, não tem monitoramento, fica muito difícil você alcançar o teu objetivo. Então, uma coisa que eu deixo bem claro, monitoramento e controle são essenciais para você começar a buscar o seu objetivo e os seus resultados finais. Ok? Não tem como você atingir isso se você não tiver esses princípios iniciais.
ok? Anotei mais alguns pontos aqui que eu acho interessante passar para vocês. Um bom processo de redução de custos deve ter, no mínimo, 5 atributos. 5 atributos. Sim, 5 atributos. 5 atributos que eu acho essenciais para que você tenha uma noção daquilo que você tem que controlar, monitorar e reduzir. O primeiro deles, que eu acho bem interessante, deve ser amplo e genérico, compreendendo todos os aspectos da empresa. Por que amplo e genérico? Você tem que ter ideia do macro, você tem que ter ideia daquilo que você está transformando no total da sua empresa. Porque é aquilo que vai trazer uma estratégia específica para o caso, para cada caso que você necessita atingir. Né? Então, ele tem que ser amplo e genérico. Se for pontuar, vamos pensar de uma maneira mais simples, assim. Vamos pensar de uma maneira bem mais simples, que for pontual. Né? Vamos supor, se você só analisar o que você gasta, vamos pensar numa pessoa física. Se analisar só o que você gasta com comida, você não vai ter noção do que você está gastando no total das suas despesas no mês. Então, com a empresa é a mesma coisa. Você tem que ter uma ideia geral do que você está gastando. Para que você tenha uma estratégia, para que você tenha um procedimento que você possa reduzir seus custos. Com mais de 20%, claro. Então, amplo e genérico é fundamental para que você tenha um controle mais, não agressivo, mas mais estratégico do teu negócio. Isso vai te trazer um outro olhar para o que você está fazendo em relação às compras da sua empresa. Vai te trazer um pouco mais de credibilidade no que você compra. Ok? E o processo não deve ser feito de forma pequena ou só envolvendo poucas áreas da empresa, pois não terá o efeito desejado na sua aplicação. Então, vamos supor uma maneira mais... Eu tive muita experiência com grandes empresas e eu verifiquei que se você analisa áreas específicas da empresa e você não verifica o todo, elas ficam de certa forma um pouco desconexas. Né? Como é que eu posso explicar isso? Se você analisar uma área só específica para a tua redução de custo, você perde toda a projeção que você poderia ter no universo inteiro da empresa. Ela não fica de forma estratégica. Então, por exemplo, eu vou analisar só a área de manutenção, ela não vai trazer o que eu estou gastando no administrativo, o que eu estou gastando na parte de máquinas, o que eu estou gastando no meu escritório. Ela tem que englobar o geral. Ela tem que englobar de uma maneira que você tenha, você consiga perceber tudo aquilo que está te trazendo um desperdício de dinheiro, uma compra mal resolvida. Então, você tem que trazer de uma maneira que te traga um pouco mais de escopo do que você está realizando de compra. Então, se você realiza estudos individuais de áreas que você tem que reduzir o custo, provavelmente ele não vai conseguir surgir o efeito de mais de 20% no seu ano de redução de custos. Então, você deve analisar de uma maneira mais macro, né, as áreas em conjunto, o que você pode utilizar, de certa forma, em sinergia de uma área com outra. Né? Tudo isso, levando em consideração aquilo que você consegue trazer de resultado para a tua empresa. Então, se você só focar numa única área, num único objeto específico, num único produto, num único serviço, numa única maneira de você lidar com a sua compra, ela provavelmente não vai ser eficaz. Desculpa, não vai ser eficaz. Ela vai ser ineficaz. Então, você tem que verificar o todo, você tem que verificar a necessidade toda da empresa que está comprando produto e serviço e analisar de uma forma geral o que você deve fazer para reestruturar isso. Ok? E vamos para o segundo
Deixei anotado aqui para deixar bem mais claro para falar para vocês. O segundo, o que deve ser colocado de forma ordenada? Deve ser colocado de forma ordenada, entendendo a empresa como um sistema de visão de entradas e saídas. O que são visão de entradas e saídas? Então, eu vou usar uma analogia para ficar muito mais fácil para vocês. Entradas e saídas. Então, se eu me alimento, eu faço exercício e eu gasto essa energia. Então, eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída. A física mesmo prova entrada e saída. Então, você tem uma necessidade da entrada, você tem a saída dela. Então, me alimentei, fiz exercício e tive a saída da energia dela. Com a empresa é a mesma situação. Você tem entrada e você tem a saída desses gastos. Isso deve ser analisado de uma forma bem estratégica. Vou te dar um exemplo mais claro. Vamos pensar uma maneira fornecedor e cliente, certo? Você tem um cliente, o cliente te paga com prazo X, fornecedor, você tem que pagar o fornecedor num prazo Y. Então você tem uma entrada e você tem uma saída. Todos os materiais realizados para o suprimento da sua empresa são entrada, eles entram no teu sistema. Eles são usados para realizar a produção de algum produto, de alguma matéria-prima sua ou de algum serviço, mas você tem uma entrada deles para que eles sejam realizados e depois a saída deles é a venda. Então você tem uma entrada e tem uma saída. Então isso deve ser feito de uma forma ordenada, que você entenda esse sistema. Como que esse sistema lida? Se você tem uma entrada e ele tem uma saída, como que ele está trabalhando na sua empresa isso? Como que fica claro para você essa dinâmica de entrada e saída no escopo que a gente está conversando aqui em relação a compras? E outra coisa também é a falta de conhecimento do que a gente estava falando agora, né? A falta de conhecimento do que entra e sai dos custos da sua empresa, né? O processo, isso acaba gerando um processo dos custos desorganizados, ineficientes. Então, tipo, se você não tem noção daquilo que entra na tua empresa e sai, você está totalmente desorganizado. Você não está tendo ideia do que você está comprando. Pode até ter ideia do que você está vendendo, mas não está tendo ideia do que você está comprando. Tem um delay aí. Eu gosto de usar a palavra delay, que ela acaba mostrando um certo sentido de que está tendo um atraso em informação. Aquilo que está entrando não está convergindo com aquilo que está saindo. E se aquilo que está entrando está convergindo com aquilo que está saindo, está tendo alguma coisa estranha. Alguma coisa não está acontecendo de forma regular na tua empresa. Alguma coisa está faltando no processo da tua empresa, que poderia gerar redução de custos. O que eu estou querendo dizer? Você tem uma pergunta bem direta para você. Você tem total noção do que entra e sai da sua empresa? Porque hoje eu vejo muito pequenas e médias empresas que elas analisam que eu vendi tanta quantidade, X quantidades, faturei X valores. Mas o que eu comprei? Entende? O que eu comprei? Entrou quanto? Quanto que eu comprei? Quanto que eu assimilei para o meu processo? Quanto que eu gastei? Comprei mal? Comprei bem? Tive desperdício? Tive prejuízo? Ou tive um bônus? Ou tive uma redução? Ou comprei muito bem? Entende? Se isso não está bem alinhado, a distância entre as informações é muito grande. E é o que te deixa numa situação bastante confusa e pode prejudicar a tua sustentabilidade, a tua margem de lucro. Então é essencial que você saiba o que entra e sai da tua empresa. O que entra e sai. Então, eu acho que é muito importante vocês buscarem
a melhor organização possível para que você entenda aquilo que você está comprando na sua empresa. A venda é muito fácil, a venda é fácil. Você consegue, porque é aquilo que você está buscando. Normalmente é o faturamento maior, é buscar a quantidade maior de venda. E eu acho que é totalmente plausível. Você tem que ir atrás disso. Você tem que ir atrás dessa tua necessidade de vender mais. A cada dia mais. 10, 20, 30, 40. Mas se você esquece da a outra parte que é a entrada do teu material, a entrada do serviço, que vai acoplar toda a estrutura do teu custo para que você venda, você está numa situação falha. Né? Como eu consigo reduzir isso que entra? Eu quero reduzir isso que entra, mas eu quero que saia mais. Entende? Então, se você consegue reduzir aquilo que entra e conseguir saia mais, ou até a mesma coisa que já saía antes, você está ganhando. A margem está ganhando. E o terceiro, que eu anotei aqui, que eu achei interessante também. Deve ser de longo tempo, isto é, contínuo, sob pena de se perder os resultados alcançados, caso não seja esse caminho. Por que ele deve ser de longo tempo? Para você fazer uma análise do teu processo de redução de compras, para que seja mais de 20%, ele tem que ser a longo tempo. Você não consegue fazer ele diariamente. Mensalmente você consegue com o objetivo de focar para anualmente, mas ele deve ser para longo tempo. Para que você entenda o que a estrutura de custo sua está trabalhando. Ela está dinâmica, ela está relacionando com o mercado, está comprando, e está se abastecendo de serviço, de produto, e você precisa ter uma ideia de que isso impacta para você a longo prazo. Para que você tenha decisões que afetem, que impactem diretamente no teu ano, no teu balanço comercial. Para que vocês avaliem aquilo que você vai ter de mudança de um ano para o outro. De 2020 para 2021, para 2021 para 2022. Né? O que eu ganhei? O que eu reduzi? O que eu tive de aumento na minha margem de lucro? Isso é muito importante. Essa análise a longo prazo é essencial para que você tenha uma ideia daquilo que você está buscando no teu oceano azul. Tinha uma expressão que tinha numa empresa que eu trabalhei que é muito interessante, oceano azul. Por que oceano azul? Porque você tem um norte que você vai buscar para que você tenha mais lucratividade. Nessa aula a gente está falando basicamente na redução de custos e processo de compras. Então, esse norte tem que ser a longo prazo. Ele tem que ser analisado a longo prazo, para que você tenha efeito que seja um efeito que seja duradouro. Aquilo que você faz pontualmente e de maneira que não seja perpétua, ela não cria raiz. Ela não cria um condicionamento que você consiga trazer um resultado positivo para você. Então, eu acho que o caminho para os resultados avançados ele tem que ser a longo prazo. Se não for longo prazo, você vai ter sérios problemas no seu sistema. Outra coisa, não deve ser, como a gente estava falando, não deve ser feito rapidamente e com curta duração, pois dessa maneira o processo não cria raiz, como eu tinha falado, e não desenvolve para trazer os resultados desejados. Então, o que eu falo para vocês? Aquilo que você mede diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, ele cria uma rotina e te traz os resultados desejados. Isso é fato. Não tem como. Eu apostaria que vocês quisessem, mas não tem como não dar certo se não fizer dessa maneira. Não tem como não dar certo. O quarto. Vamos para o quarto. Deve envolver todos os responsáveis por compras da empresa no processo de redução de custos para torná-lo rentável e duradouro. Então, essa é uma parte bem específica do negócio, do processo de redução de custos.
os responsáveis eles têm que estar alinhados com todo o objetivo e estratégia da empresa, senão provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque são as pessoas que tomam decisão na empresa. Então você, pequeno e médio empresário, se você não tiver envolvido na redução de custo, no objetivo de você trazer o melhor resultado para a tua empresa, dificilmente vai dar certo. Por que dificilmente vai dar certo? Porque não tem como você não ter um resultado sem comprometimento. É impossível você ter resultado sem comprometimento. Você basicamente é o responsável, o sócio, o dono, o gerente, o diretor. Você tem que estar dentro do processo. Você tem que abraçar o processo, chamar para si também e tentar aplicar ele da melhor forma. Então, se não tiver o alinhamento com vocês, é muito difícil que dê certo. Se perde numa situação que se perde como uma coisa sem dono. Ela não vai se perpetuar. Isso eu posso ter absoluta certeza. Outra coisa, o não envolvimento de todos os responsáveis de compras da empresa pode deixar o processo falho e segmentado, não tendo todo o potencial da organização para aplicação e validação. O que eu estava falando? Se não tiver o envolvimento dos responsáveis, o envolvimento das pessoas que tomam decisão na sua empresa, dificilmente esse processo vai para frente. E eu acredito que vocês estão observando isso, estão me ouvindo, vocês começam a pensar, puxa vida, né? Tantas coisas aconteceram na minha empresa e realmente teve situações que a gente fez com redução de custo e não teve o envolvimento e realmente não foi para frente, Isso é uma coisa, é uma rotina, é uma situação que o responsável ele deve ter como ele escova o dente, como ele toma água, como ele se alimenta, é o dia a dia dele. Se ele não conseguir assumir isso como uma postura de trabalho dele, uma postura de objetivo de resultados na empresa que ele trabalha, que ele é responsável, que ele é sócio, ele não vai conseguir obter aquilo que ele está desejando. Beleza? E o quinto, por último, o derradeiro quinto, por último. O quinto, o que vocês acham que é o quinto? O quinto é o processo de redução de custos deve ser acompanhado por planejamento, execução e controle. O que eu estou dizendo? O processo de redução de custos ele deve ter um planejamento específico. Que áreas você vai atacar? Que mercadorias você vai atacar? Que categorias você vai atacar? Que serviços você vai identificar? Que tipo de matéria-prima específica você vai atacar? Que tipo de processo você vai atacar? Então, cada realidade de uma empresa que você vai verificar que existe um potencial de redução de custo. E para isso, além do planejamento, que é uma coisa prévia, que você vai ter que se planejar para ver o que você vai conseguir com todas essas atividades para poder reduzir seus custos, tem também a execução. Como é que é feita a execução disso? Você planejou, agora você tem que executar. Como você vai executar? Quem se vai envolver? Que áreas vão ser envolvidas? Que pessoas são envolvidas? Que segmentos são envolvidos? Que fornecedores são envolvidos? Então, existe toda uma gama, de acordo com a tua realidade, com a tua situação, o teu tipo de negócio que você vai ter que verificar o que você vai ter que envolver. O que você vai ter que envolver para executar. E o controle. O que seria o controle? Controle seria, se você vai planejar e vai executar, você vai ter que ter um controle. Por que o controle? Para você ver se você planejou bem, se você controlou bem. Desculpa, se você planejou bem e se você executou bem. O controle é para isso. Você executou bem? O controle vai dizer se você realmente executou bem ou não. Ele vai te dar o termômetro. Ele vai te dar a ideia se você conseguiu atingir a tua necessidade ou não. E esse controle ele vai te deixar mais apto a fazer decisões estratégicas necessárias no teu negócio.
Outra coisa que eu acho interessante falar aqui também. Sem planejamento, execução e controle no processo de compras, você terá... Botei 4 coisas legais aqui. Vou repetir de novo. Sem planejamento, execução e controle no processo de compras, você terá desconhecimento sobre a própria empresa, gastos desnecessários, custos inadequados e diminuição da sua margem de vendas. Então, esses 4 são basicamente uma maldição se você não fizer esse planejamento, execução e controle. Desconhecimento sobre a própria empresa, gastos necessários, custos inadequados e diminuição da sua margem de venda. São coisas que vão te acompanhar caso você não realize esse planejamento, execução e controle. Desculpe te dar essa informação triste, mas ela vai te acompanhar. Não tem como você sair disso. A não ser que você faça aquilo que eu passei. Planejamento, execução e controle. E eu acho legal falar também dos benefícios também. Quais são os benefícios disso? Vamos falar? Um bom processo de redução de custos é uma oportunidade da grande e média empresa buscar reduções de mais de 20% no seu volume de compras anuais. Mais de 20%. Mais de 20%. Percentual muito significativo em função dos gastos que são realizados numa empresa. É muito significativo. Essa é uma empresa que gasta 1 milhão, 2, até 500 mil, 200 mil. É muito significativo. Você pode investir em várias outras coisas. E empresas como a... Vou te dar um exemplo. Eu trouxe os 2 exemplos aqui que eu achei bem legal passar para vocês. Da grande, que pode transformar a pequena. Empresas como a Apple e a McDonald's, e a Ambev também, realizaram diariamente, semanalmente e anualmente o processo de redução de custos, o que traz sustentabilidade aos seus negócios, refletindo em vendas com margens maiores de lucro e maior representatividade no mercado. Representatividade no mercado. Esse tipo de processo pode ser adotado nas pequenas e médias empresas, como eu estava falando, pois as etapas são realizáveis para qualquer tamanho de empresa. Só precisa ser só precisa ser aplicada para cada realidade de cada empresa. E essa realidade ela pode ser aplicada em relação à sua área de atuação, o seu faturamento, os seus clientes, serviços e produtos ofertados e até as características específicas de cada empresa. Ok? Como que deve ser feito isso? Eu vou explicar o jeito errado de não fazer isso. Primeiro, para vocês entenderem como fazer o certo. Seria errado realizar a execução desse processo de redução de custos sem a devida importância e envolvimentos pelos responsáveis por compras de média e pequena empresa, pois colocaria em risco toda a performance e resultado do processo. Eu já tinha falado isso a respeito. Se não tiver o alinhamento com todos os responsáveis, dificilmente esse processo vai dar certo. Qual que é o jeito certo de fazer isso? Vou falar para vocês. O processo deve ser executado com todos os responsáveis e tomadores de decisões de pequena e média empresa, deixando claro e objetivo a importância do processo bem aplicado e sustentável, focado em 3 pilares. 3 pilares. Generalidade, integração e permanência. Generalidade, integração e permanência. E qual que é o pequeno passo que você pode dar para isso? Inicialmente, a pequena e média empresa deve fazer triagem dos seus custos, que trazem mais impacto negativo ao seu negócio. Ranqueá-los e atacá-los por etapas específicas, através de atributos listados nessa aula. Então, faça uma triagem dos seus custos, verifique aquilo que te dá mais dor, aquilo que não está trazendo que está impactando de uma forma negativa no teu processo. É esse que você tem que atacar. É esse que você tem que atingir.
ok? Então, faça uma triagem dos seus custos, analise aquilo que não está trazendo benefício e aquilo que você tem que atacar. Pessoal, eu vou ficar por aqui hoje. Hoje não tem perguntas. Eu tô fora da minha cidade, mas eu não queria deixar sem essa live dessa semana aí, tá ok? Obrigado aí, obrigado a todos e a gente se vê na próxima live. Um abraço.